Opa Brasil! Opa Portugal! Hoje vamos estar falando sobre o custo de abrir uma empresa aqui na Itália. Então, se você está querendo empreender aqui na Itália, fique ligado, porque a gente vai falar tintim por tintim tudo aquilo que você precisa saber. Vou me apresentar, me chamo Marcela Oliveira, vivo aqui na Itália desde 2011, sou mestre em psicologia, coach de carreira e acompanho as pessoas a encontrar emprego aqui na Itália. E nessa série a gente vai estar falando sobre vários temas, sobre como abrir empresa aqui na Itália. E o primeiro tema de hoje é quanto custa abrir uma empresa aqui na Itália. Adilson, se apresente. Obrigado, Marcela. Olá, sou Adilson Sérgio Nicoletti, sou empresário aqui na Itália e também consultor que ajuda pequenas e médias empresas a empreenderem do modo mais organizado e com maiores chances de dar certo. Hoje nós vamos ver então os principais custos, aqueles custos iniciais quando você está abrindo a empresa. Claro, é bem importante dizer que o principal, quando você pensa em ter o seu próprio negócio, não é a parte burocrática, embora muitas pessoas digam que a burocracia atrapalha muito. Mas nós vamos ver aqui uma questão de custos iniciais para você definir que tipo de regime fiscal você vai ter, o seu comercialista, que seria o contador aqui na Itália e tudo mais. Fique conosco. Só que aqui nesse começo eu quero dizer, o mais importante é o teu mercado. Testar a ideia do negócio. Verdade. Antes mesmo de abrir o que se diz aqui uma partita IVA. Porque funciona como no mercado brasileiro. Antes de você abrir o seu CNPJ no Brasil, é importante você testar a sua ideia. Afinal, quem vai comprar o que você quer oferecer? Você já vendeu isso para alguém, ainda que só entre nós, de uma maneira não tão formalizada? Mas você precisa entender o seu mercado. Você precisa saber com quem vai lidar. A partir do momento em que você já tem uma boa ideia sobre isso, é claro, não vai ser 100%, você não vai ter todas as certezas. E nós, empresários, temos que abrir empresa, sim, mesmo não tendo 100% de segurança. Quem o tem, ótimo, é um abençoado. Mas a maioria dos empresários começa a empresa sem ter 100% das respostas. Porém, se você é um empresário e não um aventureiro, você não começa com 0%. Você, Exatamente, alguma informação do mercado precisa ter. Então vamos lá. Hoje eu vou te dizer 9 coisas fundamentais que você precisa saber antes de abrir a sua empresa aqui na Itália. A primeira coisa é, como eu falei antes, a questão do mercado. E isto eu vou repetir sempre. Você, empresário, empresária, precisa testar o seu mercado. Por exemplo, algumas pessoas vêm para a Itália pensando, vou vender para os brasileiros que já estão aqui. É muito comum esse pensamento. E pode dar certo, ótimo, mas o que você vai vender? O que esta comunidade já compra aqui? Será que essa comunidade precisa exatamente das mesmas coisas que encontraria no Brasil? Ou já substituíram por coisas que se encontram na Itália? Então, é entender essa comunidade para que você possa colocar o seu negócio com mais chances de dar certo. Agora, que se você vai vender coisas brasileiras para os italianos, então, a mesma maneira, será que o mercado italiano vai consumir? Ou pelo menos tenha ideia se isto pode ou não funcionar. Porque você não vai conseguir falar com todos os 60 milhões de italianos para ter certeza se eles vão querer o seu produto. E falando agora de custos. Então, já sei do mercado, eu crio um plano. Este plano, algumas vezes chamado de business plan ou plano de negócios, você pode tê-lo mais extenso ou mais resumido, mas é importante que você saiba, pelo menos, quantas pessoas trabalharão com você, se você vai ter ou não vai ter sócios, estes sócios, quanto dinheiro colocarão no negócio, se você tem possibilidade de obter algum financiamento, onde você estará, como que vocês vão dividir, se tem no caso sociedade, a sociedade, quantos por cento cada um terá. Se você então vai ser sócio único, qual é a sua projeção de faturamento? Algumas informações você precisa ter para que depois possa conversar com o seu comercialista, que seria o contador aqui na Itália. O preço, digamos assim, o custo que você vai ter inicialmente com o comercialista
Depende muito das informações que você der. Cada empresa tem um orçamento diferente. Por quê? Porque depende muito do seu regime fiscal, depende muito de qual tipo de empresa que você terá. Assim como no Brasil existem empresas limitadas, SA, microempresas, EIRELI, e também o regime tributário. Você pode ter uma contabilidade mais simples, uma contabilidade mais completa, tudo depende da sua atividade, do seu tamanho, de quantas pessoas trabalharão com você. Então, sabendo de antemão essas informações, fica mais fácil para o contador, para o comercialista aqui, te dar um orçamento. Em média, vamos dizer assim, uma pequena empresa, como se fosse uma empresa limitada no Brasil, gastaria aqui 1.200 euros por ano de contador. Digo, este número varia bastante, depende de onde você está, que tamanho de empresa, tipo de empresa. Antes que alguém diga com algum comentário, não, eu pago muito menos ou eu pago muito mais. Claro, cada empresa tem sua história. Mas 1.200 é um valor médio, dá para colocar no seu orçamento. Outra coisa que você terá custos com o notário. Na verdade, é o cartório, né, no Brasil. Aqui também vai depender do tipo de empresa que você terá. Algumas empresas bem pequenas, com um faturamento bem pequeno durante o ano, ou sem funcionários, ou com apenas um funcionário part-time, que se diz aqui, trabalhando 4 horas por dia, consegue se enquadrar em algumas categorias que te isentam o cartório, te isentam o notário. Algumas categorias ilimitadas, né, seria também nessa isenção. Mas, de novo, se você tiver em categorias que precisam passar pelo notário, pode colocar ali no seu orçamento também em torno de 1.000 a 1.500 euros para esse registro. Depende, de novo, que tipo de empresa, tamanho de empresa, expectativa de faturamento em um ano você terá. Quem vai te orientar? O próprio contador, né? O comercialista. É um parceiro fundamental. Aqui cabe mais uma dica. Como escolher este comercialista? Assim como você, quando tenta contratar um serviço onde você já mora, você vai buscar referências. É a melhor coisa a fazer. E também defina o que você quer desse contador, deste comercialista. Porque inicialmente nós temos sempre uma tendência a escolher o mais barato. Depende do seu orçamento, talvez você tenha que escolher realmente o mais barato. Mas o que exatamente você quer? Alguém que cuide apenas da parte legal, que diga, olha, aqui precisa uma declaração, aqui eu vou preencher esse formulário e pronto, beleza. Ou então um parceiro que te diga, olha, você vai precisar ter um faturamento maior ou menor por conta disso ou daquilo, ou você pode ter algum tipo de benefício fiscal, dependendo de como você fatura, enfim, alguém que te deu uma espécie de consultoria tributária dentro do pacote do comercialista. Depende, de novo, se a sua empresa vai ter um maior faturamento, um menor faturamento, então é o teu critério de decisão. Como eu fiz, eu entrevistei 3 comercialistas. Eu fui ao escritório de 3 comercialistas, obtive a informação de cada um. Alguns você dificilmente terá um orçamento, eles tentam não te dar um orçamento. Alguns são mais flexíveis, eles te dizem, olha, um valor aproximado, não é exatamente, mas é um valor aproximado, seria este. E eu, então, com base no valor e com base em referência, e ainda naquele sentimento que você tem de, puxa, esse cara eu posso contar, vai me dar a resposta que eu preciso, acabei escolhendo então o comercialista que tenho hoje. Um número importante que eles sempre perguntam é quantos documentos você terá para eles fazerem o registro. Ou seja, quantas faturas, quantos escontrine, quantos cupons fiscais você vai emitir no mês. É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas você precisa ter uma ideia para que eles te deem um orçamento mais perto do que será o real. Um capítulo aqui, a parte é a questão do aconto, que é como os comercialistas costumam trabalhar. O que significa isso? É um valor que você dá a eles, você faz um adiantamento para o comercialista
e ele te cobra assim adiantamentos 3 ou 4 vezes no ano, e ele vai trabalhar com esse valor para pagar as taxas, pagar os custos, e no final do ano passa a régua e vê se você precisa ainda pagar alguma coisa, você está no crédito para o próximo ano. É muito comum os comercialistas usarem isso. Esse tipo de procedimento também advogados usam. Não se assuste se um advogado que você precisar aqui na Itália te peça um aconto de 500 euros para daí ele começar a trabalhar. É muito comum isso aqui também. Agora que já sabemos como contratar o nosso comercialista, o nosso contador, um custo aqui importante para quem é sócio de empresas é o INPS. É sim, aqui é INPS mesmo, continua com a mesma sigla. A questão é que todo mundo que trabalha em comércio e em algumas outras categorias deve se inscrever no INPS e contribuir para o INPS. E a taxa não é tão simples, ela vai de 250 a 300 euros no mês e é pago trimestralmente, então, como se diz aqui, a cada 3 meses uma bota de 900 euros que você tem que contribuir com o INPS, tá? Se você não tem nenhum outro tipo de contribuição. Por exemplo, quem é funcionário de uma empresa aqui na Itália, quando vai ser empresário, ele pode reduzir ou nem contribuir na empresa, porque ele já contribui de alguma maneira no seu trabalho. Mas se não, é necessário fazer essa contribuição. Outro custo, então, você pode ter com o município. Custos, por exemplo, de quando você coloca uma loja para funcionar, o código do município para fachada, esse tipo de coisa, taxas municipais. Geralmente isso não é um grande valor, depende, claro, de cada município, mas o teu comercialista vai te dar essa orientação. Você pode colocar em 100 euros, alguma coisa assim para esse tipo de coisa. Claro, se você utilizar música no teu ambiente de trabalho, como negócio, né? Por exemplo, um restaurante e tudo mais, você tem que pagar também uma taxa em relação a isso. É pequeno, mas se paga mensalmente aí uma taxa relativa a essa questão. Uma dica que eu vou dar aqui para você que vai abrir um comércio ou até uma pequena indústria, que seria um laboratório para produzir alimentos, coisas desse tipo, é entrar em contato com a Unione degli Artigiani ou a Câmara de Comércio. Aliás, você que vai trabalhar com comércio, com alguma loja, deve também contribuir para a Câmara de Comércio. E isso vai te custar aí uns R$150 por ano, aproximadamente. E falando agora sobre o teu faturamento, tenha em conta que existem algumas taxas também a serem pagas, né, sobre eles. Uma questão é o IVA. O IVA aqui depende de 4% a 22%, depende muito do que produto ou serviço. Na grande maioria o IVA é 22%. As demais alíquotas, elas são exceções. Por exemplo, uma venda de queijo é 4%, óleo de oliva 4%, se você vai comercializar. O salame 10%, mas vinhos e a maioria dos outros produtos vai ser realmente 22%, a maioria dos serviços também vai ser 22% de IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Seria algo parecido com o ICMS no Brasil, mas você tem um esquema de crédito e débito, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é parecido com o regime de ICMS. Você compra, tem um crédito, quando você vende, tem um débito, e no final de cada 3 meses se faz a conta se você tem que pagar ou receber alguma coisa em relação ao IVA. Claro que se você compra 10, vende a 15, no final das contas você vai contribuir aí 22%, na maioria dos casos, sobre a diferença entre o que você comprou e pagou. Basicamente é isso. E muito bem, sobre os seus agora rendimentos, né? Então, muito deu do lucro, a empresa está boa, você teve rendimentos, o imposto sobre a renda aqui na Itália ele pode variar de 25% a 43%, também depende da faixa de valor, né? Assim como no Brasil, um pouco parecido, as alíquotas são diferentes, mas conforme você tem mais renda, você paga uma taxa maior. E para terminar então, vamos falar um pouco sobre o tempo. O tempo para abrir uma empresa, que pode levar de 3 a 6 meses, depende muito do que tipo de empresa você vai abrir, depende muito se vai passar pelo notário. Só o notário pode te
te ocupar aí 2 meses, né? O comercialista conversa com o notário, mas o notário é o cartório, né? Então é uma figura aqui um pouco à parte, porque o notário vai definir o seu tempo e você não tem o que fazer a não ser esperar pela boa vontade dele, certo? Basicamente, então, temos aqui os principais custos para você ter uma ideia, colocar no seu plano e tomara que com o faturamento e com o lucro você pague também as outras taxas, né? Significa que você vai estar com uma atividade positiva. Bom, Adilson, muito obrigada. Mas eu tava pensando, vamos imaginar de uma pessoa um empreendedor que tá agora no Brasil, tá querendo vir aqui pra Itália e tá querendo ter uma média daquilo que precisa gastar. Então, assim, como que a gente pode responder esse empreendedor? Boa pergunta. Eu diria a você que quer vir aqui para a Itália empreender, é preciso primeiro levantar o seu custo inicial, então, o valor inicial. Então depende muito do que você quer fazer. Se você vai oferecer serviços, por exemplo, você pode trabalhar a partir da sua própria casa, do seu próprio apartamento. Se você vai trabalhar online, vai oferecer alguma coisa via internet, você trabalha do seu computador. Então seus custos iniciais serão relativamente baixos. Se ao contrário você vai trabalhar lá com mercadorias, compra e venda de mercadorias, você tem um custo inicial de depósito. Se você vai ter uma loja, se vai vender online, você pode ter esse produto, se a quantidade for pequena, no seu próprio apartamento, senão você vai ter que ter um local para estocar. Talvez você queira abrir uma loja, então você vai ter todos os custos de aluguel, de reestruturação dessa loja, se ela não estiver pronta, contratação de internet, contratação de funcionários, talvez. Então tem todo um investimento inicial que tem que ser feito. A compra de máquinas, compra de equipamentos, se você vai ter um restaurante ou se você vai ter uma pequena indústria. Então, cada negócio vai ter um custo inicial maior ou menor, dependendo do que é em si e do porte que vai ter. Se você quer começar pequeno, quer começar grande, depende do orçamento. Então, o levantamento desses custos iniciais, ele é muito importante. Você tem que ter isso primeiro. Depois, os custos que eu comentei para abrir uma empresa, né, também. E a partir daí, você terá custos mensais, que são as mensalidades de serviços que você contrata, a energia, corrente, água, enfim, tudo o demais. Funcionários, se você vai gerar a parte de funcionários. O custo de funcionário, tem em mente que é praticamente 2 vezes o valor que ele vai receber. Então, se você vai contratar alguém para fazer uma função, isso vale um bônus, hein? Uma função básica, uma função de trabalho braçal, digamos assim, um restaurante, alguém que te lave os pratos ou que faça uma preparação básica para o chefe, vai receber em torno de 800, 1.000 euros a 1.000 euros, eu quero dizer, né? De 800 euros a 1.000 euros, máximo uns 1.200 para trabalhar 8 horas, ou então 600 para trabalhar 4 horas. Veja, aqui na Itália é muito comum o trabalho de part-time, né? Isso dá um outro vídeo. Então você pode considerar 4 horas, uma pessoa trabalhando para você, em torno de 600 euros. Se tiver alguma hora extra, você paga além. Então tem esses custos iniciais. O custo mensal, então faça um ano de custo mensal, tudo que eu já falei até aqui, e tenha em conta que o teu faturamento no início, ele tende a ser pequeno, porque você, a não ser que você já tenha para quem vender, um mercado já formado. Então você tende a ter prejuízo nos primeiros meses, e você tem que ter dinheiro para bancar esse prejuízo inicial. Muitos empreendedores se veem problemas porque depois de 3, 4 meses aquele otimismo todo inicial não se realiza, ele está com prejuízo, gastou o dinheiro todo no investimento inicial e como é que faz? Então você tem que ter o dinheiro desse 1 ano. Então o dinheiro necessário é o quê? É 1 ano de investimento inicial mais as despesas mensais. Isso vai dar um total que você vai gastar. Aí você tem aquilo que você fatura, então aquele faturamento, menos o que você gasta de impostos, vai te ajudar. Enquanto você não tiver lucro, enquanto você não estiver no positivo, isso pode levar 3 meses, 6 meses, pode levar 1 ano, não sei do teu ramo que vai dizer. Então não seja muito otimista no começo, tente ser mais realista
e aí você vai ter, então, nesse 1 ano, o dinheiro que você precisa. Pense sempre nesse primeiro ano de empresa. Se você conseguir o dinheiro suficiente para manter essa empresa no primeiro ano, a partir daí você ganha fôlego e vai. Só que o primeiro ano é um pouquinho mais duro. Não é nada impossível, todos os empresários que deram certo passaram por isso, e a partir daí você tem uma certa tranquilidade, digamos assim. Ok? Ótimo! Então, agradeço, Adilson, pelas dicas. Um abraço para você e nos vemos nos próximos vídeos, que a gente vai estar falando como abrir uma empresa aqui na Itália. Abração! Tchau, tchau!